Olha só, a gente teve alguns influenciadores trazendo a possibilidade do Flamengo contratar o Rodrigo Muniz. Eu sempre falei para vocês que o Flamengo nunca deveria ter vendido o Rodrigo Muniz. Para mim, o Muniz é um dos melhores atacantes que o Flamengo fez recentemente, né? Em casa, centroavante, artilheiro. Muniz, o centroavante raiz, pois é, ele é um dos caras que o Flamengo na base encontrou, cara, que o Flamengo criou, que foi assim, para mim, um dos melhores mesmo. A gente está falando assim, tipo, de um que. A gente teve alguns aí que depois acabaram sumindo e tal. O Muniz, para mim, de artilheiro, de atacante, é o melhor que o Flamengo teve. E vou colocar aí uns 10 anos aí, uns 10 anos para cá. O Flamengo criou, óbvio, né? Teve aí alguns nomes que saíram, que até depois tiveram destaque, mas o Muniz, para mim, brilhando na Premier League, né, arrebentando. Então a gente teve algumas informações aí dando conta que o Rodrigo Muniz é alvo do Flamengo para o ataque, que o Flamengo já teria iniciado conversas com o Fulham e trabalha para tentar a contratação do atacante. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me garantiu que o valor é muito alto. Tá? Então eu não vou desmentir a informação do Caio Fontinelli também no X, porque a resposta dessa fonte foi a seguinte: jogador com um preço muito alto, jogador muito valorizado na Europa, valorizado na Premier League, o Flamengo não teria condição de contratar nesse momento. Então, sempre falei, o Flamengo está atento, o Flamengo sabe que tem qualidade, mas eles não desmentiram, eles apenas falaram que o Flamengo não vai contratar o Rodrigo Muniz. Isso não quer dizer que o Flamengo não tenha feito uma consulta, tá? Então, por isso, não tem sentido desmentir a informação do companheiro lá do Caio Fontinelli, trabalha lá em parceria com o Bruno Lemos também, lá né, com o Mauro Santana e tudo mais. Então, eu confio sempre na informação dos colegas, até porque a pessoa que eu consultei não desmentiu. Ela falou só o seguinte: o Flamengo não vai tentar a contratação do Rodrigo Muniz, jogador muito valorizado na Europa, Premier League, tá? Então o Flamengo não tem condição. Eu perguntei, mas valorizado quanto? Aí essa pessoa falou, acima dos 30 milhões de euros. É jogador de mais de 30 milhões de euros. Eu acho até que talvez até um pouco mais. Tá? Então o Flamengo não vai gastar dinheiro numa contratação como essa, nem tem como nessa janela, né? Já vai gastar com a Almada, já está buscando gastar com a Almada, então fica complicado. Eu quero dar um recado aqui agora para a FIFA, para a CBF, né? O Flamengo está certo, Flamengo e Fluminense estão certos de estarem revoltados. Estão certos. Que história é essa, FIFA, de querer parar o Maracanã por 64 dias, ou 28, de 28 a 64 dias para campeonato mundial feminino? Que história é essa? Quando especialista em gramado, o cara que instala gramado para a FIFA, para todo mundo, para a Copa e tudo mais, já falou aqui que não tem sentido você fazer isso. Que tem gramado da Copa sendo trocado dias antes. Que história é essa? É porque vocês estão querendo economizar, não querem gastar com a troca do gramado? É por isso vocês preferem parar por 28 a 64 dias o Maracanã, para não ter que trocar o gramado inteiro? Mas para a Copa do Mundo masculina vocês investem, vocês colocam o dinheiro, é isso? Ah, mas é feminino, não tem tanto retorno, então nós não vamos investir? Ué, vocês mesmos lutam para que tenha igualdade, né, na valorização? Que história é essa? Aí para o futebol feminino vocês não querem investir? Os patrocinadores não querem investir na troca do gramado? É isso? É porque não tem condição para trocar o gramado e então vocês não querem, né, virar para o Flamengo, para o Fluminense? Olha, vocês podem arcar com a troca do gramado aí para gente, para vocês poderem utilizar? Se são vocês que vão usar o estádio, são vocês que têm que pagar, pô. São vocês que têm que pagar. O Breno Rodrigo Couto, que é especialista em gramado, ele fala, inclusive, que essa tecnologia usada na Copa do Mundo pode ser utilizada também no Brasil
para acabar com o gramado sintético, acabar com essa história de gramado sintético. 15 dos 16 estádios da Copa fizeram a mesma coisa, grama natural cultivada sobre plástico, trocada em horas. O estádio de Miami troca o gramado de 8 a 10 vezes por ano. Fórmula 1, tênis, futebol, futebol americano, shows, e no dia seguinte está pronto para jogar. E aí ele fala aqui, fica a pergunta que vai incomodar muita gente no Brasil. Se dá para fazer isso, por quanto tempo ainda vão usar os eventos como desculpa para o sintético? E aí isso fica também aqui a pergunta para a FIFA. Por que vocês não querem investir na troca do gramado, ao invés de, né, fazer essa besteira de paralisar o Maracanã? Paralisar o Maracanã. E Flamengo e Fluminense são punidos por gerirem o estádio bem, diga-se por sinal. Vergonha. Olha aqui, vamos escutar aqui o Breno Rodrigo Couto. Vamos escutar o que ele tem a dizer aqui, olha só. Trocar o gramado inteiro de um estádio e poucas horas depois jogar uma partida de Copa do Mundo em cima dele, sem parecer que a grama chegou. Ó. Imagina trocar o gramado inteiro de um estádio e poucas horas depois jogar uma partida de Copa do Mundo em cima dele, sem parecer que a grama chegou ontem. Parece impossível? É exatamente o que aconteceu em quase todos os estádios dessa Copa. Simplesmente 15 dos 16. 15 dos 16. O cara é especialista, tá? Eu vou falar para vocês quem é. Ele é especialista em troca de gramado e tudo mais. Gramado natural, grama natural. Gente, a FIFA fez isso agora. Essa tecnologia de Solid Grown Plastic, grama cultivada sobre plástico, ela resolve um problema que sempre atormentou o manejo de gramado esportivo. Deixa eu te explicar como funciona. Normalmente, quando a gente colhe um tapete de grama na fazenda, a gente corta as raízes. E raiz cortada é raiz traumatizada, uma planta traumatizada. Ela precisa de semanas para se restabelecer no novo campo. Um evento como a Copa, onde às vezes você tem que ir 10 dias entre instalar e jogar, isso pode não funcionar. Não funciona. Aí entra a sacada genial. Em vez de plantar a grama na terra, lá na fazenda, a gente planta ela em cima de uma manta plástica e uma camada de areia em cima. Quando a raiz começa a crescer para baixo e bate no plástico, ela não tem para onde ir. Ela começa a crescer para o lado, se entrelaçando, formando um novelo, um tapete denso, travado. Resultado, na hora que você vai colher, a raiz sai inteira. Ela não é cortada, não é traumatizada. Ela é literalmente enrolada como um carpete, transportada num caminhão refrigerado e chega no estádio. Por isso o campo fica jogável quase que na hora, sem choque de transplante, sem semanas, nem dias de espera. O estádio de Miami está jogando a Copa. Só esse ano já recebeu o Grand Prix de Fórmula 1, Miami Open de tênis. Toda vez que precisa, eles fazem isso. Trocam a grama, tá pronto no dia seguinte. Eles fazem isso de 8 a 10 vezes por ano. Sim, você precisa de programação, de logística. A grama de todos os estádios da Copa saiu de 9 fazendas. 6 aqui nos Estados Unidos, 2 no Canadá e uma no México. Todas viajaram de caminhão refrigerado. No Akron Stadium, em Guadalajara, onde eu trabalhei, a grama foi cultivada perto de Monte Rey, quase 1.000 Olha aí, cara, é só fazer, cara. É só fazer. A grama de estádio não é mais só grama, de areia, custa dinheiro, né? E é aqui que eu quero te Vocês não querem investir no futebol feminino, é isso? Que vergonha, hein? O gramado sintético é sempre o mesmo. O estádio precisa Tem a questão do gramado sintético também, é isso aí. Não serve mais essa desculpa. Mas foi exatamente esse problema que essa tecnologia veio resolver. Se dá para trocar o gramado inteiro de um estádio de Copa do Mundo e jogar poucas horas depois, com grama natural de altíssimo nível, então o argumento do não dá para manter grama natural por causa dos eventos começa a cair por terra. Imagina, o clube faz um show no sábado e no domingo o campo natural tá novo, pronto, instalado, sem plástico, sem sintético, sem lesão a mais, sem jogador reclamando, futebol de verdade. Eu não tô dizendo que é simples nem barato, mas a tecnologia existe, já tá aí funcionando na maior. Vamos gastar, né, gente? Vamos gastar um pouquinho mais, já dá qualidade pro espetáculo, pros jogadores. A pergunta agora seja, quanto tempo ainda vão usar os eventos como desculpa? Então é isso. Chega. Se aprofundar nesse... Chega. Quem quiser se aprofundar, inclusive, olha só, o cara especialista, Breno, deixar aqui, ó, mostrar para vocês, Breno Rodrigo Couto, acabando com essa história de gramado sintético, tá? É só botar lá no Insta, @Breno Rodrigo Couto. Achei o conteúdo muito bom, tá? Ele fala, fiz os gramados da Copa, Olimpíadas, MLS e NFL. Ensino a construir os maiores palcos do mundo e viver disso. Tá? Então, cara, é inacreditável que ainda continuem usando como justificativa a questão de shows e tudo mais para os gramados sintéticos, e é inacreditável que a FIFA não queira investir no futebol feminino, né, o suficiente para gastar com um gramado, gente. E a gente trouxe a informação, né? Com gramado. Precisa de um gramado top, vamos parar 64 dias. Peraí, pelo amor de Deus.
não é tão importante a Copa do Mundo feminina, vocês investem na troca do gramado. Ah, vai ser caro, mas, poxa, não é para valorizar o futebol feminino? Então vamos gastar. Agora, punir Flamengo e Fluminense por gerirem bem o Maracanã chega a ser uma vergonha, né?